Olá, amigos, amigas, família. Quero hoje trazer mais uma palavra para você, uma palavra para edificar a sua fé, para abençoar a sua vida. E conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai encontrando versículos que nos chamam muita atenção. E eu estava lendo a palavra e eu me deparei com um versículo que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que nos diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E daí eu comecei a meditar nesse versículo e me veio muito à mente, mas o que é o temor do Senhor? O que é temer ao Senhor? Será que é aquele medo apavorante que a gente deve se esconder de Deus? Que a gente tem que ter um pavor de Deus? Como um Deus mau, um Deus ruim, um Deus, que qualquer coisinha que nós fizermos errado vai nos punir, vai nos matar? E não, eu cheguei à conclusão que não, isso não é o temor do Senhor. O temor do Senhor não é esse medo apavorante que nós devemos ter de Deus. Pelo contrário, o temor do Senhor, ele é um espírito desejoso de agradar a Deus. O temor do Senhor é ter respeito por Deus. O temor do Senhor é não querer fazer coisas erradas para não desagradar a Deus. O temor do Senhor é querer fazer as coisas que agradam a Deus. É como se nós, quando criança, nós não queríamos fazer as coisas erradas para não deixar o nosso pai triste. A mesma coisa é o temor do Senhor. Nós não queremos fazer coisas erradas para não deixar o nosso Pai Celestial triste. E aí eu comecei a ver que tem muitas bênçãos no temor do Senhor. O livro de Provérbios, ele é um livro que ele fala bastante a respeito do temor do Senhor. Quando você tiver um tempo, tire um tempinho, leia o livro de Provérbios. Aí você pode sublinhar tudo onde está escrito temor do Senhor, temer ao Senhor. E então, depois que você sublinhar, riscar todos esses versículos, você faz um estudo sobre o temor do Senhor e você vai ver o quão grande, quão maravilhoso é temer ao Senhor. E aí, como temer ao Senhor? Como aprender, então, o temor do Senhor? Aí eu achei em Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e 5, nos diz assim, ó: se como a prata buscares, e como tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém. Olha que versículo lindo. Então, o que aqui a gente aprende sobre o temor do Senhor em Provérbios capítulo 2, versículos 4 e 5? Nós aprendemos aqui que nós temos que buscar sabedoria do alto. Nós temos que buscar a inteligência e clamar por entendimento, porque não adianta nós só termos conhecimento e não termos inteligência para aplicar esse conhecimento. Nós temos que prestar atenção à sabedoria. Se a sabedoria, que é a palavra de Deus, está nos ensinando que o caminho é por aqui, não adianta nós querermos ir por aqui, porque não vai dar certo. Então, nós temos que prestar atenção à sabedoria que Deus nos dá. Nós temos que inclinar o nosso coração ao entendimento. Inclinar o coração é querer fazer aquilo que Deus está falando. Porque o pendor da carne, ele é para a carne, o pendor do espírito é para o espírito. E para aquilo que nós inclinarmos o nosso coração, é aquilo que vai nos fazer desejar ou não esse caminho. Então, nós temos que inclinar o nosso coração ao entendimento. Nós temos que ouvir e aceitar as palavras de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz: ouvi, filho meu, e aceitai as minhas palavras. Então, nós podemos até ouvir a palavra de Deus, mas nós podemos não aceitar. Então, para ter temor do Senhor, nós precisamos ouvir e aceitar a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, obedecer as palavras que Deus ensina.
Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que elas são conhecedoras da palavra, mas elas não são praticantes. E a Bíblia nos diz que bem-aventurados sois se praticardes essas coisas. O próprio Jesus nos fala isso. Então, amém, glória a Deus. Mas mesmo sabendo tudo isso, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos não querer o temor do Senhor. Mas nós temos que saber também que todas as nossas decisões, elas têm consequências. E uma das consequências de não querer o temor do Senhor é que o dia que nós clamarmos a Deus, Deus não vai nos ouvir, não é? Nós vamos procurar a Deus e Deus não vai se deixar encontrar por nós. Então, meus queridos, sabedoria é ouvir e aceitar a palavra de Deus. Ou sabedoria é temer ao Senhor, porque no dia que nós clamarmos ao Senhor, nós vamos saber que Ele vai nos ouvir. Quando nós o procurarmos, nós vamos saber que nós vamos encontrá-los. E Provérbios 14, versículo 26, nos diz que o temor do Senhor, ele é um forte amparo e ele é refúgio para os seus filhos. Então, amados, nesse mundo tão atribulado que nós vivemos, tão cheio de coisas ruins que tem aí, que nos rodeiam, quem não quer ter um amparo forte? Não é? Todos nós queremos ter um amparo forte. Então, se nós temos o temor do Senhor, nós temos esse amparo em Deus. E Ele será um refúgio para nós. Deus será um refúgio para os seus filhos. Então, amém. Glória a Deus, né? É maravilhoso andar com Jesus. E a palavra de Deus também nos mostra que o temor do Senhor, ele é uma fonte de vida e que nos livra dos laços da morte. Uma fonte de vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Os laços da morte estão aí todos os dias. A gente vê assaltos, vê roubos, tiroteios, né? E as pessoas estão aí, não tem temor do Senhor, saem, vão fazer um assalto, dá um tiroteio com a polícia, morre. Se você tem o temor do Senhor, você jamais vai praticar um assalto. Então, desse laço da morte, você está guardado. Tem pessoas que dirigem embriagado, não tem temor do Senhor. Se acidentam, morrem, não é? São laços da morte. A morte arma muitos laços, não é? E se nós temos o temor do Senhor, nós não vamos fazer coisas incoerentes, não é? E assim nós estaremos nos livrando dos laços da morte. E a palavra de Deus nos diz também que o temor do Senhor nos traz sabedoria, nos traz humildade. O temor do Senhor, ele nos traz riquezas, honra, vida. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A palavra de Deus também nos diz que aquele que se humilha, ele será exaltado, não é? E a nossa vida, a vida que Jesus nos trouxe, vida em abundância. Então, se nós queremos ter riquezas, honra e vida, nós precisamos temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, fazer o que lhe agrada, por temor, não é? E a palavra de Deus também diz que o temor do Senhor vai nos ajudar a nos desviar do pecado. Porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E aquele que é sábio, ele não quer andar em pecado, ele quer andar agradando a Deus. Então a tentação está forte, você está ali, na beira do caminho, com o pezinho no limite para pecar. E você não quer pecar. Lembre-se do temor do Senhor. O temor do Senhor vai te ajudar a te desviar do pecado. E se nós continuarmos a explanar na palavra de Deus, meu Deus, tem tantas coisas, é um assunto tão farto, é um assunto tão maravilhoso de ser estudado, o temor do Senhor, que nós passaríamos aqui amanhã, o dia todo, falando sobre o temor do Senhor, e nós não chegaríamos ao fim do assunto, porque ele é um assunto inesgotável, o temor do Senhor. E ele traz muitas bênçãos. Então, eu gostaria de convidar você, que se enquanto você ouvir essa palavra, você viu no seu coração que você não tem o temor do Senhor que você gostaria de ter, que você até tem temor do Senhor, mas você não está naquele ponto de dizer assim, não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Então eu não quero fazer coisas erradas.
Isso é temor do Senhor. Então, se você detectou no seu coração que ainda falta um pouquinho mais de temor do Senhor, que você teme ao Senhor, mas ainda não é o suficiente, eu quero convidar você a pedir a Deus que traga esse temor do Senhor ao seu coração. Pedir a Deus que ajude você a temer ao Senhor cada dia mais. Que você quer, em nome de Jesus, ser transformado, ser renovado no temor do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus, que Deus dá incondicionalmente. Então, amado, feche seus olhos nesse momento e ore e peça: Senhor, em nome de Jesus, eu tenho notado que o meu coração ele não está cheio com o temor do Senhor como eu gostaria que estivesse. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, nesse momento pedir, Senhor, que o Senhor venha encher o meu coração com o temor do Senhor. Aquele temor de não querer fazer as coisas erradas, não porque as pessoas estão vendo, mas porque eu não quero te desagradar, Senhor. Eu quero fazer na minha vida aquilo que é agradável a Ti, Senhor, para que eu possa experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade na minha vida, Senhor. Para que eu possa andar, Senhor, com vida e plenitude de vida. Para que eu seja desviado, Senhor, em nome de Jesus, dos laços da morte, para que eu seja desviado do pecado. Em nome de Jesus. Amado, essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, que essa palavra, em nome de Jesus, ela venha trabalhar o temor do Senhor no teu coração. E que em nome de Jesus, cada dia você possa ser cheio do temor do Senhor, aquele temor de querer fazer as coisas para agradar o Senhor Deus, em nome de Jesus. Um abraço para você, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, a sua saúde, né? E que tudo que você faça seja bem sucedido, em nome de Jesus. Um abraço para você e até mais.